Olá, queridos, a paz do Mestre, para encontrar todos vocês bem, junto com todos os seus. Por aqui, pastor Felipe Miranda Mota, da Terceira Igreja Batista de Cardoso Moreira. É sempre um privilégio poder estar com vocês, amados queridos irmãos da Igreja Vital Brasil, aí em Niterói, e também a todos vocês que estão a nos assistir através do YouTube ou outros meios que este vídeo possa estar sendo disponibilizado. Para nós é uma alegria muito grande chegarmos à terceira lição, dentro do livro de Provérbios, que é um guia para uma vida que agrada a Deus. Bem, nós entendemos na nossa introdução, né, acerca dos 10 discursos de pai para filho, como que dentro desses discursos você percebe a sabedoria sendo colocada como tema principal, observando a ideia de que podemos ser como um escultor, aquele que tem sabedoria, em que quanto mais pratica suas habilidades, né, isso vai sendo polido cada vez mais, a sabedoria vai sendo ampliada. Sabedoria também a gente diferenciou um pouco dos conceitos, sobre a ideia apenas de ser conhecimento intelectual, mas muito mais que isso, a sabedoria é algo que vem de Deus, como nos afirma Tiago, vem do alto, né? É a dádiva divina. Também entendemos, né, através daquela percepção, que a nossa vida precisa ter uma introdução. E como está funcionando isso? Quais são os objetivos de nossa vida, os propósitos, as finalidades, qual o tema central, como nós estamos nos envolvendo, a justificativa de vivermos, hipóteses, enfim. Assim nós trabalhamos na nossa primeira lição. Na segunda lição, nós já estudamos um pouco mais a personificação da sabedoria, né? Ela sendo apresentada para nós como se fosse uma pessoa mesmo. E a gente viu em alguns momentos sobre a questão do valor da sabedoria, quanto vale isso, né? As consequências de ter sabedoria, os desfechos disso, tudo envolvendo essa personificação. E hoje nós chegamos à terceira lição, já com um tema vivendo a sabedoria, ou seja, ela de forma muito mais prática. Isso porque nós estamos agora no segundo bloco do livro de Provérbios, que é, de fato, o maior bloco e também onde estão concentrados a maior parte dos provérbios. O que são provérbios, como vimos lá na primeira lição, são frases pequenas, carregadas, cheias de muita sabedoria. Então, às vezes, você lê um verso, você tem tanta aplicação, você tem até dificuldade de ler assim um capítulo e dizer, nossa, é isso aqui. Não, são tantas aplicações que podem servir para um N de áreas de nossa vida. Bem, hoje nós vamos falar sobre essa vivência com sabedoria, depois de ter entendido essas partes. Eu quero ler com você, para o nosso início de lição, um texto das Escrituras que tem muito a ver, né, e correlação também com o nosso autor do livro, né, de Eclesiastes, capítulo 12, versos 13 e 14, que chega à conclusão do livro de Eclesiastes, né, que diz como suma, né, teme a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, diz o verso 13. No 14 diz que nós vamos prestar conta de tudo o que nós fizermos, né? Enfim, vamos orar? Senhor, nós suplicamos a tua boa mão sobre nós, suplicamos que o Senhor possa estar nos abençoando nesse tempo, que possamos estar vivendo com sabedoria no seu universo, no seu reino, para que em tudo nossa vida glorifique ao Senhor. Seja com cada irmão da Igreja Vital Brasil e também a todos que estão nos assistindo através de mídias, que o Senhor possa guardá-los e trazer sobre a vida deles cada vez mais sabedoria, para que eles possam vivenciar isso dia após dia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Diante desse texto, nós temos algo que é muito real. Traz aí a centralidade do temor ao Senhor na vida do homem. Quando nós vamos viver em sabedoria, ter essa informação é essencial. Mas também para ler o livro de Provérbios, ter essa informação é bem essencial também. E eu te explico o porquê. Nós estamos trabalhando do capítulo 10 até o capítulo 29. São muitos capítulos e é claro que não dá para eu compartilhar com você aqui um pouco de todos eles, né? Mas a essência de todos eles é o que nós vamos ver, porque é o que nós conseguimos fazer nesse tempo. Mas eu quero que você perceba aqui que esse bloco extenso, que é talvez o principal na ideia
geral do livro, que é trazer provérbios para a vida, que sirvam para capacitar os jovens, que sirvam para direcionar caminhos, tomadas de decisão. Enfim, quando nós observamos isso, nós vamos perceber essa ideia de que a sabedoria é algo que é vivida, né? Então, não podemos confundir o que acontece dentro desse livro. Então, eu quero passar aqui para você três coisas, né, que os provérbios não são, para que você não confunda, né? Primeira coisa, provérbios não são promessas, e isso é fundamental você entender. Por que eu digo que é fundamental? Porque quando você começa a ler o livro entendendo que aquilo é uma promessa, você não consegue observar que é uma vivência. Parece apenas que não, Deus me deu, pronto, acabou, e é assim, e não, isso não muda, é uma promessa, né? Mas promessas são como, por exemplo, quando você lê as Sagradas Escrituras e diz assim, olha, ser fiel até o fim, dar-te a coroa da vida. Isto é uma promessa, há uma condição, e você então vai receber algo. O que Provérbios faz é diferente. Eu quero que você lembre da nossa última lição, quando nós falamos dos caminhos e das consequências, tá? Então, não são promessas, tá? Ele não está dando aqui nenhum tipo de garantia. Ele está usando da sabedoria, ou seja, sabedoria é algo montado a cada momento. E por que isso? Porque a minha vida e a sua vida não têm os mesmos acontecimentos. Então, precisamos ter algo que possa ser colocado na vida de todos e que seja específico ainda para a vida de cada um. Então, isso é a ideia da sabedoria e o que Provérbios traz. Então, não são promessas, não estão com garantias aqui. Então, quando você lê o livro, você pode pensar que são promessas para a sua vida, né? E eu lembro que, eu não sei hoje como está isso, mas antigamente se vendiam umas caixinhas pequenas que vinham cheias de versículos pequenos da Bíblia, e essa caixinha era denominada de caixinha de promessas, né? E você, quem tinha uma, né? Eu pelo menos tive uma em casa, acho que a minha avó que comprou, e aí a gente tirava um papelzinho daquele, né? Isso tem muito isso na China ainda, né? Aqueles biscoitinhos com provérbios, né? Mas a gente aqui utilizava o texto bíblico. Então a gente tirava um papelzinho ali e lia aquilo como se fosse uma base de reflexão para o dia, né? É como a gente chamaria de leitura diária, mas a maioria das vezes, né, quando vinha provérbios, a gente começa a olhar e pensar assim, não, então o livro de provérbios está cheio de promessas. Não, não é isso, né? Embora você tenha ali, talvez, por alguma percepção, né, diferenciada essa ideia, não é isso que ele está fazendo aqui. Também o livro de Provérbios não é lei. Então, lembra do que eu disse na última aula sobre os caminhos? Mais uma vez a gente retorna a isso. Não é lei, ele não está obrigando o filho dele a fazer nada, ele só está mostrando ao filho dele os caminhos que ele pode percorrer. Então, não é algo instituído, não é algo obrigatório a ninguém. Provérbios não está fazendo isso. Provérbios não está dizendo isso, né? Embora possa em algum momento você interpretar dessa forma, porque ele diz, olha, se você escolher esse caminho, você morre, né? Aí você pode lembrar da lei, né? Obedeceu, é abençoado, desobedeceu, as coisas não vão bem. Meio que pode se parecer similar, mas esse livro de Provérbios não vem como um peso, ele não está falando para o seu filho como se fosse uma ordem, ele está falando para o seu filho como se fosse uma reflexão de vida para que o filho dele pudesse tomar as suas decisões. Então, não confunda nem com promessas e nem com leis. Também não confunda com profecias, né? E aqui a gente está falando de gêneros literários. Para que você consiga ler Provérbios com uma clareza maior, você vai precisar entender o que ele não é, para que você não confunda quando você lê determinados versículos e pode, Deus está me prometendo, isso é uma ordem para mim, né? Ou uma profecia, que é quando a gente entende que o próprio Deus está falando alguma coisa, uma ordem específica, e que nós tenhamos que cumprir aquilo que é específico para um tempo, para um povo, para uma pessoa, enfim.
Não, não é isso que o provérbio está fazendo. Até porque a gente estaria limitando a sabedoria a um tempo específico, um povo específico ou uma pessoa específica. E não é isso que o provérbios faz. Provérbios, ele trabalha uma linha de um pai que está preocupado com as decisões de seu filho, mas que servem também para nós nos tempos de hoje, embora sejam tempos desafiadores. A palavra de Deus ainda é atual. Olha que coisa maravilhosa. E assim será, sempre será válida para nós em todo e quaisquer tempos. Então, é preciso que você entenda que o livro de Provérbios não é promessa, então, não estamos dizendo de garantias aqui, não são leis, você não é obrigado a nada disso, embora ele apresente as consequências. Então, você pode escolher, embora a consequência vá ser ruim, é decisão sua, né? E também não é uma profecia, não está delimitado a um tempo específico, a uma especificidade muito grande. Ele apresenta caminhos para o seu filho, mas também que servem para nós hoje. Não é algo que morreu junto com o destinatário do livro, não. É algo que permanece ainda muito válido para nós hoje, em nossas vidas, para aplicação. Tendo entendido isso, talvez você agora esteja se perguntando, tá bom, provérbios não são promessas, não é lei, não é profecia, não são esses gêneros literários. O que é provérbios, então? O que são eles? Na verdade, Salomão trabalha muito com probabilidades, né? Ele trabalha com a ideia do que geralmente acontece. Então, há algumas coisas em textos bíblicos que você vai perceber isso, principalmente quando se trata de sabedoria. É o que ele vai observando ao longo da vida, e aí, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, você percebe que ele transmite isso como uma forma de as próximas gerações serem inteiradas de como essas coisas já aconteceram. Afinal, elas são novas, muitas coisas elas não viveram ainda, então não sabem como lidar. Então, Provérbios está aí com uma das finalidades que a gente viu, né, na primeira lição, é essa, de servir para as novas gerações, como um meio de observância de vida. Olha só, eu relato que já observei isso. Então, pode ser que, se você escolher isso, aconteça assim. Se você escolher de outra forma, aconteça assado. Então, vamos lá. Provérbios, então, trabalha com probabilidades. Ele não está dando garantias ali, mas o que ele coloca são observações. Olha, geralmente quem vai por esse caminho termina dessa forma. Então, por isso que, embora possa parecer afirmativo, ele está trazendo uma observação de vida. Quando você lê os provérbios, é isso que ele está fazendo. Sobre, ele diz, quem é sábio, e, por exemplo, quando você pega um texto, como, por exemplo, lá no capítulo 16 de Provérbios, está escrito lá assim, o orgulho precede a queda. Então, é uma observância. Embora a gente use isso como frase hoje, infelizmente você conhece gente orgulhosa que ainda está seguindo em frente, né, e está conseguindo chegar em algum lugar, mesmo com todo o seu orgulho. É claro que provavelmente ainda há de se ver, talvez, uma queda também, que não é o meu desejo, mas o que ele está passando ali, por exemplo, no 16, não é que aquilo é uma promessa, tem garantia de que essa pessoa vai cair porque ela é orgulhosa. Não é isso. Ele não está dizendo uma lei, não, ele não está dando uma profecia. Não, o que ele está fazendo é trabalhando com as probabilidades. Olha, a maioria de todas as pessoas que são orgulhosas, que agem com prepotência, que são presunçosas, elas terminam em queda, né? Elas acabam caindo, independente do quão alto chegam. Então, é disso que ele está falando. Então, a Bíblia, então, ela é algo que trabalha com probabilidades. A Bíblia é algo que trabalha com a nossa vida, né? O dia a dia. E o dia a dia é assim. Às vezes, uma decisão que eu tomo numa mesma área que você está tomando, precisam ser decisões diferentes. Às vezes, por causa do meio que a gente vive, do local, enfim. Então, é preciso que a gente entenda. Então, como que eu vou ler provérbios, se são tantos provérbios assim, e eu não tenho um segmento específico, só trabalho com probabilidade? Você precisa pegar a essência do livro, ou dessa parte do livro. E qual é a essência de provérbios? É o que nós falamos e lemos no início, lá de Eclesiastes, né? Ele está trabalhando com a vida, ele está preparando para a vida, está mostrando as observâncias para que a pessoa tenha uma vida, né? Como assim tem uma vida?
ele trabalha com o temor ao Senhor. É a essência. Tendo temor ao Senhor, há uma imensa probabilidade aí de que todas as coisas acabem dando certo. É disso que ele está falando. Ele não está dizendo que as coisas serão fáceis, ele está dizendo que as coisas darão certo, tá? É bem diferente. E por isso que eu estou falando que não lida com promessas. E, ao mesmo tempo, ele está falando que há uma grande probabilidade daqueles que não temem ao Senhor as coisas não darem certo. E não darem certo por quê? Porque ele não conseguiu fazer uma coisa, ele não conseguiu fazer outra. Não, porque perde o sentido. Por isso que a gente tem que entender a essência. Ele diz aqui em Eclesiastes, por exemplo, que a gente leu, que a essência do homem é temer a Deus. Então, ele não está dizendo que quem não teme ao Senhor não vai chegar a lugar algum. Não, não é isso. Mas se não tem sentido a nossa vida, se o sentido da vida é esse temer ao Senhor, temer a Deus, e nós não tememos, independente de onde a gente chegue, o que a gente alcança, não terá sentido algum. Então é disso que ele está falando, a sabedoria para a nossa vida, e ela traz muito sentido a tudo que estamos fazendo. Eu não sei com que você trabalha, mas quando você teme o Senhor, isso sem dúvida traz para a sua vida aquela satisfação, independente se o trabalho é simples ou não, você acaba entendendo que isso está dando certo. Então é dessa forma que funciona. E a gente vai percebendo essa linha melódica, né? Porque quando você vai passando pelos capítulos, você percebe que mesmo que esse bloco de provérbios do capítulo de número 10 até o capítulo 29 trabalhe com um N de assuntos que nem daria para a gente tratar aqui, que são família, vida financeira, vida emocional, vícios como a bebedeira, o álcool, enfim, ele trabalha muitos assuntos, trabalha a questão de relacionamentos, amizade. Olha, vale a pena ler, porque trabalha muita coisa. Trabalha coração, questão de orgulho, inveja, prepotência, arrogância. Ele vai trabalhando um N de assuntos que é para a nossa vida prática, tá? Então, qual é a linha melódica? O que liga todos esses assuntos, né, de uma maneira geral, em um assunto só? Lembre-se do tema central do livro, sabedoria. Para você ter sabedoria, o primeiro passo é temer ao Senhor. Então, observe comigo, por exemplo, desse grande bloco, o capítulo 10, para você perceber que isso está dentro do livro como um todo, e você vai perceber que essa é a essência. O capítulo 10 desse bloco é o primeiro capítulo, né? Então, olha só o que ele está dizendo no verso 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Lembra que a gente não está trabalhando aqui com garantias, mas ele está dizendo que, independente de como for o final, o temor ao Senhor é a essência para a vida. Traz, como vou dizer, sentido ao que estamos fazendo, e a vida, então, vale a pena. A vida começa a ter sentido, aumenta os seus dias. Essa é a ideia, né? Então, pode parecer uma promessa, né? Mas a ideia aqui que ele está trazendo é a centralidade do temor ao Senhor. Então, como o bloco é muito grande, eu quero só te mostrar como esse padrão vai se repetindo. Lá no capítulo 14, versos 26 e 27, né? Olha só o que ele diz. O temor do Senhor é fonte de vida. Mais uma vez, ele repete palavras bem parecidas, para preservar dos laços da morte. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta do povo a perturbação do príncipe. Perdão, eu li aqui um verso a mais, verso 26 e 27. No temor do Senhor, há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Ele está trabalhando a mesma linha que ele trabalhou lá no capítulo 10. Então, observe aqui que há um padrão, há uma linha ligando todo o texto, que é justamente o temor ao Senhor. Quando nós chegamos, por exemplo, no capítulo 15, dá uma olhada comigo, nos versos 16. Olha o que ele diz no verso 16. Melhor é o pouco com temor do Senhor do que o grande tesouro onde há inquietação. Aí no 27, ele vai dizer o seguinte, no 27 não, no 32. Ele vai dizer o seguinte: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade.
E aqui ele está trabalhando justamente essa questão prática. O temor do Senhor é para a nossa vida, é valioso demais, é essencial. Então, essa é a linha que ele vai trabalhando. Para você não achar que ainda estou forçando um pouco a barra, vai no capítulo 16. Você vai percebendo que, com pouquíssimo tempo, ele sempre vai repetindo a mesma ideia, né? 16, verso 6, agora, diz assim: pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo amor do Senhor os homens se desviam do mal. Então, tendo observado isso, você começa a perceber, né, que isso é para a vida, é um caminho para a vida. Não se trata de simplesmente você temer ao Senhor como algo obrigatório, como é o caso da lei, mas é para a vida. Pela misericórdia se purifica a iniquidade e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Então, ou seja, o temor do Senhor é essencial para que, de fato, eu consiga viver. Tá? Então, ele está trabalhando isso de novo. No capítulo 19, verso 23, olha só o que ele vai dizer. Olha, perceba que ele fala um hino de provérbios e volta na mesma história, né, que é a essência, que é o temor ao Senhor. Verso 23 do capítulo 19 diz assim: o temor do Senhor encaminha para a vida, mais uma vez. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. Perceba aqui que é algo que as pessoas estão correndo muito atrás hoje. Às vezes a pessoa procura um bom emprego, ela nem entende o porquê. Talvez não se trate do salário ou de nada disso, mas de satisfação de estar realizado com o trabalho que faz, de estar bem com aquilo. Então perceba aqui que ele não está trabalhando simplesmente fim, mas também processo. Como que eu vivo? Será que eu tenho realizações? Será que isso está me fazendo bem? Será que eu estou satisfeito com o que estou produzindo? Por mais simples que seja, será que está sendo algo que traz para mim satisfação? E para que essa satisfação? Essa satisfação ela é oriunda do temor a Deus. Quando eu consigo perceber essa essência na minha vida, né, isso vai se encaminhando, né? Dentro do processo, não é só no final. Tem gente encarando, eu vou conseguir a satisfação no final. No final de quê? Né? Talvez, se eu estiver esperando, por exemplo, o final de uma ascensão profissional, e se eu não chegar até lá? Né? E se eu morrer antes? Então, ele está trabalhando a ideia de que o temor ao Senhor, independente do quando ou do que eu esteja fazendo, traz essência para a minha vida, e por mais simples que seja, traz satisfação. E isso dá essência para a minha vida. Eu quero trabalhar ainda no capítulo 22, para você perceber como ele repete, ele é extremamente padronizado aqui para falar sobre o temor ao Senhor. Capítulo 22, verso 4. O galardão da humildade é o temor do Senhor. Perdão, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e a honra e vida. Ele encerra também aqui dizendo sobre vida, como uma consequência desse temor, ou seja, está extremamente vinculado o temor a Deus com vida. E aqui, por que eu estou dizendo e reafirmando sempre a palavra vida? Não apenas porque o texto reafirma, mas porque, infelizmente, tem muita gente que parece que só existe, não vive. Não tem sentido algum a sua existência, ele vai simplesmente fazendo, vai simplesmente convivendo, não parece que a sua vida tem um sentido real, simplesmente, eu existo, então eu preciso existir. Não, viva, né? Viva, seja satisfeito, independente das circunstâncias à sua volta, seja alguém que vive de verdade, seja satisfeito. Poxa, às vezes você tem pouco tempo em casa, trabalha bastante, mas que o tempo que você passe lá seja um tempo vivo, né? Eu trabalho com isso, é simples e tal, mas que seja muito bem feito. Então, eu me recordo de uma ilustração de um camarada que trabalhou para mim uma certa vez, né? Ele fez uma caixinha, né, dessa de esgoto, né, para residência, e aí, quando ele estava arrematando a caixa, ele estava por dentro da caixinha ali, alisando aquilo, deixando o embolso ali muito bem feito e tal, e a minha pergunta foi uma só:
Ô, camarada, isso vai ficar tampado, fechado e cheio de água de esgoto. Você está tão preocupado que isso aí fique perfeito, que isso aí fique... Ele virou para mim e falou, olha só, quando isso aqui entupir, ou depois que eu morrer, não importa, e alguém vier mexer aqui para desentupir e a água for embora, né? E eles perguntarem por algum motivo quem é que fez, né? O que você responderia? E eu falei, claro, eu ia falar que foi você que fez. Pois é. Então, se tiver mal feito, né, vai mudar quem fez? Não, não, não vai mudar. Então se tiver bem feito, vai mudar? Não, não vai mudar. Então, o que ele entendeu é que por mais simples que pudesse estar sendo a sua tarefa ali, que quase ninguém veria, ele se importou que aquilo tivesse um sentido real. Então, a nossa vida é assim também. A gente precisa ter sentido, tem que ter essência, né? Não é a tarefa em si que eu estou fazendo, mas é se eu sinto satisfação naquilo, se de fato eu consigo estar temendo ao Senhor. Aqui a linha que a gente encontra do capítulo 10 até o capítulo 29, que é o que está aí a maioria a maioria dos provérbios, né? Você vai perceber que é justamente isso que ele está trabalhando. Ele está trabalhando o temor ao Senhor. Por isso, se há aqui uma aplicação para nós, é justamente acerca do temor ao Senhor, que traz sucesso. Ele não está trabalhando com garantias, mas ele está dizendo que quando você tem o temor ao Senhor, a vida parece que ganha sentido. E é isso que Eclesiastes também, ao encerrar ali, no último capítulo, vai trabalhar. Essa é a conclusão da vida do homem. Independente de com o que você trabalhe, com quem você vive, quem são seus amigos, a carreira que você escolheu, não importa. Importa que você tema o Senhor, porque então você obterá sucesso, não porque, cheguei onde eu queria. Não, porque independente de onde eu tenha chegado, aquilo é de fato algo satisfatório para mim. Eu faço como alguém que tem sentido no que faz, que tem sentido na sua vida. Infelizmente, a gente está vendo aí, eu me recordo de um camarada bem conhecido pelos YouTubers, que uma vez chegou a comentar sobre a ideia de ter bastante dinheiro e ainda assim não está encontrando satisfação no que fazia, não está encontrando sentido para a vida. E às vezes essa é a percepção, às vezes você chegou onde você queria, mas você chega lá e diz assim, puxa, não é aquilo que eu esperava, não estou sentindo aquela satisfação que eu esperava, porque às vezes falta o essencial, temor ao Senhor. Temor ao Senhor faz todo sentido para que a vida ganhe sentido. Sucesso na família sem temor ao Senhor não traz satisfação alguma. Sucesso financeiro sem temor ao Senhor provavelmente não vai trazer satisfação alguma. Sucesso nos relacionamentos, né? Também não traz satisfação alguma. Não adianta na criação dos filhos você obter sucesso se nada disso vai ser completo e terá sentido se não tiver o temor ao Senhor. Isso porque no universo de Deus, ele é o padrão, né? Então as coisas só fazem sentido quando você o teme. Ele é o padrão dentro do seu universo. Por isso a gente trabalha aqui a ideia de que o temor ao Senhor é a essência para a nossa vida. Se ele é o padrão do universo, temê-lo me faz entrar neste padrão também. Se eu não temo a Deus, tudo começa a perder o sentido, porque, me explique, por que eu seria fiel à minha esposa se não tem esse padrão? Por que eu cuidaria bem dos meus filhos se eu não tenho esse padrão? Por que eu me daria bem nos meus relacionamentos e amizades se eu não tenho esse padrão? Por que cuidar do necessitado? De onde eu tirei isso? Os pequenos padrões que a sociedade tem, né, são oriundos de Deus. Então, por isso a sociedade acostumou com alguns padrões e tal, mas todos eles são oriundos de Deus, esses padrões bons que a gente consegue perceber. Por quê? Porque é Deus que traz sentido para a nossa vida, é temor a Deus que traz sentido para o que nós fazemos. Como que a gente vai, então, perceber a sabedoria de maneira mais aplicada? Bem, é aí que entra o nosso dia a dia e é aí que entra o temor ao Senhor. Ele se encaixa em quaisquer estilos de vida, né, que a gente possa estar levando. Aquele que está levando uma vida que talvez não devesse levar,
né? O temor ao Senhor vai começar a trazer atitudes de correções, né? Para outros que já têm aí uma vida pautada nesse temor a Deus, vai trazendo polimento, enfim. E cada um tem o seu estilo de vida, o seu jeito de viver, então são personalidades diferentes. Então, como que a gente trataria um padrão de sabedoria? Não, na verdade, ela vai se encaixando na nossa vida e moldando a nossa vida para que a nossa vida entre no padrão. Não há um padrão em si, mas a sabedoria nos faz entrar no padrão. Qual o padrão? O padrão divino. É isso que a sabedoria faz com a gente. Então, ela é propícia para você que está jovem, às vezes está na escola ou já na faculdade, né? E aí tem os seus desafios, às vezes dificuldades, problemas de relacionamento com amigos, ou aquela dificuldade de entrar num relacionamento, né, de namoro e etc. A sabedoria vai te ajudar nesse momento, porque quando você tem um temor ao Senhor, tudo isso passa a ganhar mais sentido. Os amigos que tenho, né, como eu lido com eles, o namoro, o estilo de namoro que quero ter, levar, a própria faculdade que eu escolhi, o curso que eu escolhi para fazer, tudo isso começa a ganhar sentido e significado. Caso contrário, vai ser simplesmente raso, né? Não vai ter jeito, né? Então, essa é a ideia, que a sabedoria... Então, a sabedoria, ela serve para isso. A sabedoria, então, ela serve para isso, né? Ela serve para dar esse norte no caminho. E não só do jovem, mas também da senhora que está com dificuldade na criação dos seus filhos, de um pai que às vezes está com dificuldade em seu trabalho. E cada situação, a sabedoria, ela é aquela que vai te ajudar a atender o padrão do universo ou do rei do universo que vivemos, que é o padrão divino. Então, quando eu tenho temor ao Senhor, isso se torna possível, porque como eu vou acreditar num padrão se eu não acredito que Deus existe? Se eu não tenho temor a Ele? Eu não tenho motivações para seguir esse padrão. Então, a sabedoria, ela se encaixa na minha vida e também na sua vida, né? Para que você possa aproveitar ao máximo isso que nós temos, que é um presente de Deus para nós, que é a vida. Esse viver realmente só faz sentido com Deus. Esse dia eu estava assistindo não sei nem como chama, estou ainda acostumando Hells, sei lá como é que chama lá, né, no Instagram, e apareceu um rapaz falando a respeito até disso, né, que o nome de Deus, ele é impronunciável, e a melhor pronúncia que se tem do nome de Deus é esse suspiro, né? E você, se procurar, vai conseguir encontrar até na internet disponível isso. O nome real de Deus, né, por não ter ali a vogais, se torna realmente um nome mais difícil de se pronunciar, e por isso dito impronunciável. E essa seria a pronúncia mais próxima do nome dele. E aí você já imaginou, se você conectar isso ao início, né, ao princípio da história, quando Deus sopra no homem o fôlego de vida, realmente faz uma conexão muito grande, trazendo para nós sentido. O viver só faz sentido se carregarmos, momento após momento, o nome de Deus. Ele ainda argumentou nesse vídeo que a primeira coisa que fazemos quando saímos da barriga de nossa mãe é... E a última coisa que fazemos antes de partirmos desse momento nosso aqui é também isso. Tão logo a gente entende que a vida só tem sentido quando tem Deus nela. Deus é o sentido de nossa vida, Ele é o fôlego de nossa vida, Ele é o ar de nossa vida. Ele é aquele que realmente nos ajuda a perceber que ter família é bom, né? E se eu não conseguir ter uma, eu consigo também ser satisfeito com a presença dele, com os amigos que tenho, aqueles que talvez não tenham conseguido ainda montar a sua família, até que monte uma. E assim talvez eu não esteja no emprego dos meus sonhos, mas tendo temor ao Senhor, eu consigo ter realizações, ainda que não seja o emprego que eu queria, mas eu trabalho com um padrão divino, então isso traz para mim realizações, e a sabedoria se encaixa
desta forma. E quando a gente começa a enxergar a vida dessa forma, as coisas começam a mudar. Então, essa é a aplicação para a nossa vida. Eu quero aqui lançar um desafio para você aí, né? Que você comece a pegar momentos de sua vida, né? Que você passou momentos importantes e comece a se perguntar qual o sentido daqueles momentos e decisões que você tem tomado. Se você considerou Deus nessas decisões, né? Decisões de emprego, decisões de família, decisões de relacionamento, e começa a perceber se no momento em que você tomou aquela decisão, se você realmente estava considerando Deus, se você estava percebendo que tem um padrão no universo de Deus, e com a sabedoria é que eu consigo alcançar esse padrão e ter satisfação no meu viver. Então, perceba aí realmente se é esse o padrão que você está seguindo, né? Faça essa reflexão em várias áreas da sua vida, né? Relacionamentos, família, trabalho, igreja. Você pode considerar cursos, faculdades, estudos, progressão intelectual aí no sentido de conhecimento, né? Você pode pegar e fazer essa análise, perceber se para você Provérbios vai entrar aí como uma promessa de alguém que está esperando aí algo de Deus, depois de já ter nos dado essa chance de viver, né? Ou se você está encarando, às vezes, a Provérbios como uma lei, né? Que você tem obrigado a seguir, ou se você está encarando como uma profecia, eu tenho que fazer isso, ou se você encara como um mecanismo que Deus te deu para viver melhor no universo dele, né? Para que você tome as melhores decisões possíveis. E aí, aqui eu queria fazer um apontamento para Jesus. Não é um texto específico, mas o temor a Deus fica registrado durante a vida de Jesus, e é como deve também ser registrado na nossa. Cada momento da vida de Jesus, nós fomos percebendo que havia temor a Deus. Quando, por exemplo, ele é batizado, eu te faço uma pergunta. Jesus precisava ser batizado? Você acha que precisaria disso? O que ele faz é justamente, até João Batista, no início, tem dificuldades ali com a questão do batismo, não eu que preciso ser batizado pelo Senhor, justamente porque não havia essa necessidade, mas é a maneira com que se expressa o temor a Deus e de uma maneira que se respeita os comandos dentro desse universo. Então, ele faz aquilo como algo que demonstra e externiza o seu temor a Deus. Quando ele está sendo tentado também no deserto, você vai perceber isso. E em todo momento ele está preocupado com reações que vão mostrar esse temor a Deus, né? Quando ele diz, não, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus, ou seja, eu estou vivendo não para que eu tenha uma satisfação porque me alimentei, mas em fazendo isso que eu esteja temendo a Deus, né? Então, quando ele vai dizer sobre a questão de não tentar ao Senhor teu Deus, de adorar somente a Deus, ele está trazendo em sua vida o temor. Então, não é um momento que você teme a Deus, mas é uma vivência. Você vê isso quando, por exemplo, ele é colocado diante de um grande desafio, e aí me faz lembrar aquela berlinda, né, que Salomão tinha entrado uma determinada vez, que é das duas mães, né, que estavam disputando por um filho, e ele toma aquela decisão extremamente sábia de dizer, corte a criança ao meio, e descobre então quem é a real mãe ali. Então perceba que a sabedoria ela não tem um padrão em si, é a circunstância, a situação por observância, e ele então, bem, vamos testar o amor, porque o amor de mãe não vai deixar essa criança morrer. É o que passa na mente de Salomão, né? Assumir-se também um grande risco, mas a observância da vida é que uma mãe não ia permitir isso com facilidade. Então, ele tem essa percepção. E aí me faz lembrar, por exemplo, Jesus, quando está diante daquela mulher adúltera e ele colocado numa berlinda. Ou você cumpre a lei de Moisés, né? E aí você vai matar essa mulher, entre aspas, o sangue dela estará nas suas mãos, né? Ele é posto realmente numa berlinda, ou você é liberto e você vai estar quebrando a lei de Moisés de toda forma, porque a lei manda apedrejá-lo. E aí ele tem uma saída também que você percebe a sabedoria presente, que é temor a Deus, considerar Deus. Aquele que não tiver pecado, faz o quê?
manda a primeira pedra nela. Então, uma saída totalmente, assim, inovadora para o momento, gente. Há circunstâncias ou momento, mas que é percebido no geral da vida de Cristo Jesus, né? Quando ele está no templo e vai fazer aquela purificação também, ele expulsa realmente dali a mercadores, né? Estavam fazendo do templo um comércio. Então, perceba que o temor a Deus está sempre presente. Quando ele está no Getsemane, que ele diz, olha, eu quero isso, mas se for possível, você passa de mim esse cálice, mas é a sua vontade que tem que ser feita. Então, ele entende isso, está no universo do Pai dele, está no universo divino, ele atende esse padrão. Então, ele está dizendo, a sua vontade deve ser feita. Ou seja, eu considero o Senhor, eu temo o Senhor. Essa é a ideia, queridos, para a nossa vida também. Não é apenas os momentos, mas quando nós juntamos esses momentos, nós vamos perceber uma única coisa: o temor ao Senhor. Que assim seja também na sua vida, que você tema a Deus, que você possa trazer sentido para a sua vida, para que não seja em vão. Que Deus te abençoe, que esse estudo possa ter trazido enriquecimento para a sua vida e que sirva para você aí temer a Deus e agradá-lo em todo o seu viver.